Tudo bem? Bom dia, boa tarde, uma boa noite para você. A paz do Senhor Jesus. Falar sobre isso é complicado, porque você tem que saber o que você fala, você tem que ter ciência do que você diz, tem que ter base para essas coisas que você vai falar, né? Então vamos comentar sobre com ordem e decência, principalmente com textos bíblicos baseados nisso. Por quê? O que acontece? Falar sobre isso é um tema bem delicado. Não é uma coisa assim que você, ah, vou fazer e acabou. Não. É uma coisa que você tem que primeiro buscar, ter entendimento. Vou falar com as minhas palavras e para vocês entenderem melhor, sempre aqui em cima haverá, né, no caso, haverá os versículos, né, para vocês terem noção do que eu estou dizendo e o porquê eu estou dizendo isso. Primeira situação é sobre isso mesmo, a religiosidade. Sempre fui cristão, sempre convivi em congregações. Sim, não chamo mais de igreja pelo motivo de não ser a igreja, que nós, no caso, juntos somos a igreja. No caso, nós fazemos parte do corpo, mais ou menos assim. Nós somos comparados, no caso, como uma parte do corpo, né, da esposa de Cristo, ou nós somos comparados como nós fomos o corpo, nós humanos, ou sim o corpo, e Cristo seria a cabeça. Também comparado com o encontro de um casamento. Tem muitas comparações que Cristo deixou para ter o entendimento que haverá um encontro, entendeu? Entre Cristo e nós. Quando ele fala sobre nós sermos o corpo e ele o cabeça, no caso, nós sendo conduzido por ele, né, neste mundo. Quando ele diz que haverá um encontro como um casamento, será naquele grande dia, que ele nos chamará, né, e nós iremos encontrar com ele no céu. Até aí, ok. O problema que está matando hoje em dia não é o encontro. O problema é o desencontro. Como assim? Porque o que acontece? Uns tempos atrás, eu posso colocar aí pelo menos até uns 15 anos atrás, para mais ainda, pode colocar uns 20 anos atrás mais ou menos, ainda as congregações elas faziam papel de igreja, com pensamento diferente, com algumas coisas, algumas ideologias, algumas coisas que entraram dentro das congregações, elas pararam de ser movimento de igreja. As congregações pararam de ter movimento de igreja. Que na verdade essas congregações nem deveriam existir. Já começa por aí. Só que houve tanto dinheiro, houve muita situação financeira boa, que as pessoas esqueceram de Cristo e começaram a endeusar o templo. E esqueceram do povo fora. Começaram a usar métodos como: se eles não vêm, deixa que eles fiquem. Deixa eles lá fora. Se você sai, você vira um desigrejado. Saiu na rebeldia, a pessoa às vezes sai até a outra pessoa que ficou, às vezes até amaldiçoa a outra que saiu. Mas saiu da congregação, não saiu da igreja. Porque quando você aceita Jesus como seu único salvador, você ali, a partir dali, você se torna parte do corpo de Cristo. É diferente. Só que não só aceitar, como pregar o verdadeiro evangelho.
que tá difícil hoje em dia. Por que tá difícil? Porque na verdade não é de agora que isso acontece. Esse movimento errado. A palavra diz que por causa de muitos, o amor de muitos se esfriariam. Tá aí o tempo de hoje. A Bíblia não mente. E é disso para pior. Teve uma época que eu ouvi muito falar sobre que as igrejas fechariam. Vamos lá. A tese das igrejas se fecharem. Por que eles falam a tese das igrejas se fecharem? Por quê? Porque não são igrejas. Em primeiro lugar, não são igrejas. Mas são conhecidas como igreja por fazer um movimento de igreja. Como fazer um movimento? É como eles se locomovessem, como o Espírito Santo quer, atrás de almas. Esse é o movimento de igreja. Quando você sai de um lugar e se une com outras pessoas para buscar alguém, você está se conduzindo como um corpo de Cristo, não sendo a igreja. Porque igreja somos todos nós, não só do Brasil. Eu não estou falando do Brasil, estou falando só de outro país. Eu estou falando do contexto geral. Então, o ir de pregar o evangelho a toda criatura não exclui ninguém. Ela não exclui ninguém. Tem base bíblica para isso. Os fariseus da época, antes, eles seguiam a regra que o homem deixou implantar. Só que aí a regra desceu na terra para explicar melhor a situação. Só que o povo não entendeu. O problema todo está aí. O povo não entendeu o que estava acontecendo. Então aconteceu essa situação toda e virou uma bagunça. O povo botou muita religiosidade. Aí você entende uma situação. Cristo, ele veio para unir o povo. Aí a religiosidade veio para separar o povo de novo. Prova que a religiosidade veio para separar o povo de novo. É simples, é muito simples. Olha para o tempo de hoje e olha o tanto de denominação, de congregações que tem hoje. Se isso não é separação, o que é? Quem conhece, quem sabe da verdade, sabe que tem muitas lideranças que às vezes por ter desavença com outra congregação, não permite que pregadores preguem na outra denominação por causa de briguinha entre eles. Mas tá certo isso? Eu não vou dar nome aos bois, vocês sabem, tá aí, vocês pesquisar aí quem que tretou, quem briga com quem, é só vocês pesquisar, é coisa simples. Aí dizem ser igreja assim. Isso é ser igreja, não é igreja. Deixou de ser igreja, ó, há muito tempo. Porque o povo não anda mais unido, o povo anda desunido. É um ataque contra o outro contra um. É um que diz que um salva, o outro não salva. Aí o outro vai e bate em cachorro morto. É uma bagunça, tá uma bagunça. Dentro dos templos que você não sabe mais o que está acontecendo. Isso é ser igreja aonde? Fala pra mim. Como que eu digo que isso é ser igreja? Não tem como, não tem lógica para isso. Como que eu vou dizer que os tempos de hoje isso é congregação? Porque é igreja, perdão. Nunca foi igreja, sempre foi congregação.
O congregar não é errado. Só que o congregar do tempo de hoje, de muito tempo, está errado. Antes, na verdade, a igreja, que eles chamam de igreja primitiva, é porque começaram a criar vários templos, porque não tinha como colocar milhares de pessoas num lugar só. Então, o Cristo que era para ser pregado é um só Cristo que era para ser pregado. Só que o povo esqueceu que era só para aumentar os templos e não mudar a palavra. O povo começou a distorcer a Bíblia do jeito que quis. Aí, num tempo se falava nisso, o outro tempo falava naquilo. Aí o outro falava disso, o outro falava disso, o outro falava disso, o outro falava disso. Só que esquecia do restante. Pois é. O povo começou a pregar aquilo que lhe convia, né? Aquilo que lhe convém. Eu vou pregar aquilo que me convém. E aí começou a separação. Cristo veio e juntou. Aí o homem foi lá com o seu desentendimento e separou de novo. Isso aí se chama uma coisa, o espírito dos anticristo. Como assim? Não haveria só um que pregaria o falso evangelho, e sim vários. Isso é bíblico. Tá na Bíblia. Vou colocar aqui. Então toda vez que você não entende esse tipo de situação, fica difícil. Isso é uma briga espiritual constante para quem prega o evangelho. Ah, mas você é um pecador, como que você está pregando isso? Se eu sou um pecador e eu não posso pregar, quem escreveu a Bíblia Sagrada também não podia ter escrito. E nem pregado, pô. E nem viveu o que viveu. Porque você é pecador. Entenda, você não é perfeito. É ir de pregar a palavra de Deus, ir de pregar o evangelho. A palavra não diz os perfeitos pregar o evangelho. Não! Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Você que é perfeito ou imperfeito, tem que pregar o evangelho. A Bíblia diz isso. Pregai o evangelho a toda criatura. Mas é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho que lhe convém. Não é aquilo que me convém. Viver para Cristo não é viver o que eu quero viver. É viver o que Ele tem para mim. Mas não à força. E sim por espontânea vontade. Tem coisa que Cristo vai falar assim, os seus pensamentos, é isso que eu já queria para você. Então só pressiga. E vai ter coisas que você vai pensar e Cristo vai falar, é melhor não. Intimidade. É diferente. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é eu ficar sentado 2 horas, 3 horas dentro de um lugar, às vezes nem querendo estar lá, porque aí o povo diz, é a batalha que você não queria. Porque a pessoa está cansada, gente, pelo amor de Deus. Tem gente que está cansado. Tem gente que vai chegar do serviço, precisa arrumar a casa, precisa lavar a casa, precisa lavar a roupa, é filho para cuidar, é aluguel que tem que pagar, conta de ar, conta de luz, nem todo mundo tem casa própria aí. Aí tem conta de carro para pagar. Aí bate o carro, tem que pagar o carro. Aí o cabo vai chegar na congregação como? Feliz, sorrindo. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Fora congregações que arrancam até o couro do ser humano. Pelo amor de Deus. O cabo já recebe um salário mínimo. Aí ele vai ficar com o mínimo do mínimo porque precisa de uma reforma na congregação. Tá bom. Por que vocês não pegam esse dinheiro da reforma e começam a ajudar pro povo que precisa? Porque a Bíblia diz isso aí. O que a Bíblia está pregando é sobre ajudar o próximo. Eu tenho que ajudar o necessitado. Você não conhece ninguém necessitado, você conversa com pessoas que conhecem pessoas que estão trabalhando em cima disso. Perdão. Comece a fazer
aquilo que você não consegue. Por exemplo, às vezes eu tenho vergonha. Mas você tem que chegar em alguém que conheça pessoas que estão precisando. Como você não alcança essas pessoas, vá ao alcance de pessoas que têm alcance essas pessoas. E quem faz esse favor para essas pessoas, só uma coisa. Comece a dar comida de verdade para esse povo. Só um pedido assim, básico. Por quê? Peraí, na minha casa eu como camil. Aí o morador de rua tem que comer só sopa só. Tá certo isso? Não quer dizer que eu, quando vou tomar um banho, eu tenho que tomar banho com sabonete Dove. Aí, o morador de rua, ou alguém que está precisando, ela tem que usar Lux. Eu não estou falando, é só uma explicação, porque o Dove, no caso, é uma marca mais conhecida, tem uma qualidade diferente. Mas você está entendendo o contexto? Aí, por exemplo, eu como um arroz Camil. Eu vou dar o que de marca? É umas marcas que o povo dá de arroz para quem precisa, que ela não comeria, mas ela dá para quem precisa. Ah, mas a pessoa tá precisando, come isso aí que tem. Gente, aonde que entra na mente de vocês isso? Se você não pode, você não ajuda. Não tem como você ajudar quem você. Se você precisa, como você vai ajudar alguém que precisa? Se você tá precisando. Mas se você tá precisando, a igreja deveria estar fazendo algum movimento para te ajudar. Você está precisando. É isso que é a igreja. Você está precisando, a igreja se movimenta para te ajudar. Mas tá difícil até isso, pô. Como que a igreja vai te ajudar se não tem igreja? Não tem movimento de igreja? Isso é um falso evangelho pregado. Ó, eu vou te dar uma explicação aqui para eu tentar te explicar sobre a falsa pregação e os falsos anticristo que haveriam. Como assim? Olha só o nível que tá a coisa, não de agora, mas de bom tempo. Você precisa congregar porque senão você não é salvo. Prova na Bíblia isso. Não tem base bíblica para isso. Não tem base bíblica para isso. Você prova isso? Tá aqui, ó. Não é eu, tô te dizendo. Não tem base bíblica. Não tem base bíblica para dizer que alguém que não congrega não é salvo. Não é verdade, gente. A Bíblia diz ide pregar o evangelho. E não ficar aí para pregar o evangelho. Como assim? Porque se eu tô dentro de uma congregação, eu tô pregando o evangelho para quem? Se eu tô só ouvindo. Não tem lógica. Não tem lógica. E olha só, o nível tá tão alto de sem noção de muitos, que olha só, tem gente que fala assim, se você não tem um pastor na sua vida, como que você vai ser salvo quando você subir? E eu fiquei assim, como assim? Como assim? Como assim, velho? Peraí, Jesus morreu na cruz por mim e por você? Para se eu não tiver uma congregação, eu não serei salvo. Como assim? Se eu não tiver uma liderança na terra, eu não sou salvo. Como assim, velho? Jesus morreu na cruz para quê, então? Se eu preciso de um intermediário para minha salvação na terra, então Cristo serve para quê?
Ó, lê isso aqui. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém chega ao Pai. Peraí, se ninguém chega ao Pai senão por Jesus, então Jesus está mentindo? E o homem está certo? Não estou entendendo. Tá bagunçado, tá bagunçado. Tá bagunçado. Como assim eu preciso de um lugar para congregar para mim ser salvo? Velho, isso não tem base bíblica, velho. Não tem base bíblica para isso, não. Não tem base bíblica para mim olhar e olhar para você e falar assim: congregue, fique com o pastor, porque o pastor ele vai dar conta da sua vida quando chegar no céu. Peraí, Jesus quando chegar no céu. Não tem lógica. Que Bíblia é essa que vocês estão lendo? Que precisa de um pastor para você ser salvo? Não, não tem. Não, me desculpa, mas não tem lógica. Da onde vocês tiraram isso? Que base bíblica é essa que eu preciso de alguém para pregar o evangelho para mim? Que eu só sou salvo se eu tenho uma liderança na terra? Não tem. Na Bíblia não tem isso. Eu desconheço isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, quem prega que precisa de uma liderança está pregando mentira. E esse que prega isso, esse que fala isso, é o caminho para o abismo, viu? É ladeira, ó. Tobogã, tá? Para baixo. Bem para baixo. Não tem lógica. Gente, não tem lógica, nem tem base bíblica para isso. Como que eu vou falar isso para uma pessoa, gente? Como que eu falo para você que você precisa? Não, gente, não dá. Não tem. Não... Ô, velho, ajuda nós, pelo amor de Deus. Não tem, não se enquadra em nada essa lógica. Não tem baseamento bíblico para isso. Da onde vocês tiraram isso? Se isso não é uma falsa pregação, é o que então? Pelo amor de Deus, acordem para a vida. Sejam igreja de verdade. O conhecimento que vocês têm da Bíblia, preguem a verdade. Parem de ego. Isso é um ego que está matando vocês. E está matando quem está seguindo vocês. Quem vem atrás, com essa mesma lógica, mata o povo. Eu duvido pastores de altas denominações largarem os seus cargos para ir para a rua com esse valor que vocês já receberam das denominações que vocês estão, e ir para a rua começar a dar comida para o povo que precisa de verdade. Eu duvido. Sabe por que não vai? Por causa do ego. Não vai. Não tem lógica, velho. Estão acabando com o povo por causa disso. Eu duvido que o cara tirar 15 mil do bolso, ganha bem. Tem cara que ganha salário gigante. Eu duvido que o cara tirar 15 mil do bolso e dar pro povo assim, ó, toma. Eu duvido. Porque bateram tanto nos ricos que hoje eles ficaram ricos, só que eles também não tiram do bolso deles. O povo, de vez começar a pregar pro rico de verdade, prega Jó para esse rico. Prega Jó. Prega sobre renúncia. Mas quer pregar sobre príncipe por causa do coração do príncipe? Nem todo rico tem coração do príncipe. Que vocês tanto pregaram, falando que mas Jesus falou para o príncipe largar tudo. Agora você vai ver o tanto de liderança que tem tanto dinheiro que não larga nada.
Larga nada. Por que não larga nada? Por causa que pregou tanto que caiu na própria soberba. Não adiantou de nada pregar sobre o príncipe e virou um. Olha que bonito. O príncipe era conhecedor da palavra, conhecedor das suas leis. Só que na hora Jesus falou assim, então tá, você conhece tudo que... Só que você conhece a renúncia? É o que o povo não prega. Por que você não prega a renúncia pro príncipe? Porque a renúncia não é você tirar tudo que você tem e dar. Não, isso não é renúncia. Renunciar é diferente. É totalmente diferente. E as pessoas não se tocam nisso. Renunciar é você tirar o coração de tudo que você tem. Que se o céu mandar você dar, você dá. Se o céu falar assim, faça assim, você vai ser próspero nisso, e você tira alguma coisa que era de você para alguma melhora sua, acontece. E o céu responde. Só que o povo não quer pregar renúncia. O povo quer bater no rico, mas quer ficar rico. Aí fica fácil, né? Aí fica legalzinho, né? Quer dizer, para bater é bom, mas agora, né? Aí fica bacana, né? Legal essa atitude. Isso aí é de Deus, né? Isso aí que você tá fazendo, né? Isso aí você tá tirando. Que Bíblia? Eu não sei. Eu quero saber que Bíblia, né? Que você tá tirando isso. Não tem lógica. Tá acabando com as igrejas por causa disso aí. Aí quando você olha por 144 mil salvos, os escolhidos, você olha e fala assim, é por isso que só tem 144 mil, né? Já são 8 bilhões praticamente de pessoas. 8 bi para 144 mil é muito pouco. Imagina o tanto de escolhidos, imagina o tanto de salvos, se você for ver o tanto de salvo e o tanto de gente que pode ser condenada. Por causa dessa tipo de situação. São 144 mil. Não faz nem cosca perto dos 8 bi. Tô falando dos escolhidos. Os santos. Ah, tá difícil, hein? Tá difícil. E de pregar o evangelho. Mas o verdadeiro evangelho. Não esqueçam disso nunca. E de pregar o verdadeiro evangelho. Custe o que custar. Amém? Fique na paz. Fui.